Olá, eu sou Roberta Martins, médica nefrologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doença renal crônica. A doença renal crônica é uma verdadeira epidemia silenciosa. Com o envelhecimento progressivo da população e o aumento das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, o número de pacientes que têm doença renal crônica chega a taxas alarmantes de cerca de 30 a 45% de todos os indivíduos acima de 64 anos, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje nós sabemos que no Brasil isso significa 10 milhões de pessoas que têm algum grau de doença renal crônica. Mas afinal, o que é uma doença renal crônica? Bom, os rins eles têm várias funções, como realizar a limpeza das substâncias tóxicas que estão no sangue, a regulação da quantidade de água corporal, a produção de hormônios e também a ativação da vitamina D. Com o comprometimento do seu funcionamento, essas funções vão sendo progressivamente lesadas, o que causa alterações inicialmente somente em exames laboratoriais, sem sintomas associados. Por isso que nós dizemos que é uma epidemia silenciosa, porque grande parte desses pacientes desconhecem que têm a doença. Mas como nós poderíamos então fazer para diagnosticar e então tratar adequadamente os pacientes do grupo de risco, hipertensos e diabéticos? Eles façam essa avaliação com os exames laboratoriais e também o exame de rotina com o médico nefrologista. Essa avaliação é essencial para identificar a doença ainda em fases iniciais e realizar o tratamento adequado. E qual seria esse tratamento? O tratamento da doença renal crônica, ele visa principalmente controlar as doenças de base, ou seja, aquelas doenças que estão por trás, lesando esse rim, machucando esse rim, e também no tratamento direto da lesão renal, que pode ser feita com várias medidas, desde medidas dietéticas, de promoção à saúde, remédios específicos para isso, que visam frear a evolução da doença, fazendo com que ela estacione e, em alguns casos, fiquem paradas naquela estágio que ela se encontra, ou pelo menos que diminua de velocidade. Afinal de contas, a doença renal crônica com comprometimento progressivo dos rins pode levar à insuficiência renal, que é seu estágio final, o que pode ocasionar a necessidade de uma terapia renal substitutiva, que pode ser feita através de um transplante renal ou da necessidade de hemodiálise. Para evitar chegar nessa etapa, esteja atento aos seus rins, faça a sua avaliação com o médico especialista e não perca a chance de prevenir esse problema grave que já afeta milhões de brasileiros.